Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos trabalhar a resolução da equação do segundo grau. Então ela é completa, né? Vou ter aqui equações completas e equações incompletas e eu vou mostrar para vocês como se descobre as raízes da equação do segundo grau, né? Em casos tem duas raízes, tem casos que vamos ter duas raízes iguais e tem casos que nem tem resultado, tá? Mas para isso utilizaremos a fórmula de Bhaskara, ok? Então aqui, pessoal, resolução da equação do segundo grau tem dois exemplos aqui e mais dois do lado de cá. Então vamos lá para a primeira questão. Fala o seguinte: resolva a equação 2x² mais 3x menos 2 igual a zero. Então, na aula passada já vimos discriminante, então vocês já estão um pouco familiarizados com isso. O que é isso, pessoal? Primeiro de tudo, o que eu vou começar a fazer isso aqui? Eu vou começar descobrindo os coeficientes, né? Os coeficientes A, B e o coeficiente C. Beleza? Quem que é o coeficiente A? Aquele número que acompanha o x ao quadrado. No caso que o x é incógnita elevado ao quadrado, é aquele número que acompanha ela, que nesse caso aqui é 2. B é o coeficiente que acompanha o x, que nesse caso aqui é 3. E o C é aquele termo independente, aquele termo que está sozinho, sem letra nenhuma, que é o menos 2. Lembrando que se for negativo, eu coloco ele como negativo. Beleza? Depois disso, tem duas fórmulas. Eu gosto de trabalhar a fórmula de Bhaskara em duas partes diferentes, para não confundir vocês, não houver algum erro. Mas tem como trabalhar com uma só. Mas eu prefiro explicar em duas, fica mais tranquilo para vocês aprenderem, tá? Então vamos lá. Primeira fórmula que eu vou utilizar é o delta, tá? O delta que é o mesmo discriminante, são a mesma coisa, tá? Que vocês aprenderam na aula passada. Então, como eu calculo ele? Através dessa fórmula. Delta que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí basta pegar os coeficientes que eu acabei de selecionar aqui, né? De retirar da equação e substituir no lugar das letras. Então, delta é igual a b ao quadrado, que é 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 2. E quando o valor ele tem um sinal negativo, coloque entre parênteses quando for substituir na fórmula, tá? Delta é igual a 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, vai dar 9. Muita atenção com isso aqui, que isso é uma potência, pessoal. Não é 3 vezes 2, que muita gente erra. Tá? Então é 3 vezes 3, é uma potência, que vai dar 9, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2 vai dar 16. E aí eu vou fazer o jogo de sinal. O 4 é negativo, menos com mais, menos, menos com menos, mais. Então aqui vai ficar 16 positivo. Delta é igual a 9 mais 16, 25. Achei o delta, agora eu vou para outra fórmula, que agora é nova para nós. Nós vamos conhecê-la agora, tá? Que é a continuação da fórmula de Bhaskara, que é calcular o valor de x. Essa fórmula é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido tudo por 2 vezes o a, tá? Então, substituindo aqui, ó, x é igual a menos b. Quem é b? O b é 3. Então, menos, fica menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que eu acabei de descobrir que é 25, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Tá? Então, aqui, pessoal, depois que eu substituo os valores, eu só vou resolver a raiz. Aqui, se tiver algum jogo de sinal, eu faço, nesse caso não tem, né? Eu faço jogo de sinal aqui quando esse número é negativo, tá? Quando esse número é negativo aqui, a letra B é negativa, menos com menos daria mais. Mas como ele é positivo, menos com mais continua menos, tá? Então, eu vou repetir, menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 25 é 5, dividido, esse 3 ficou horroroso, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Cheguei nessa parte, eu vou atribuir agora dois resultados. E eles podem ser diferentes quando o meu delta for positivo.
tá? Nesse caso aqui, tá vendo que o delta é 25? Ele é positivo, né? Então eu vou ter dois resultados distintos, dois resultados diferentes um do outro. Um vou chamar de x' ou x1 e o outro eu vou chamar de x2' ou x2. Mas como eu vou fazer aqui agora, professor? O seguinte, para x1 você vai repetir tudo isso, só que você vai optar por um desses sinais. E aí sempre eu gosto de optar o positivo primeiro, tá? Então aqui eu vou repetir, ó, x, né, que já coloquei x', menos 3 mais 5 dividido por 4, tá? Então eu optei pelo valor positivo primeiro. E aí eu resolvo. Menos 3 mais 5, então faz ao contrário, né? 5 é positivo. Menos 3, sobra 2, dividido por quem? Por 4. Aqui, pessoal, é uma fração, não tem como dividir 2 para 4, que dá um número, um número quebrado, né? Um número decimal. Então, no máximo aqui eu simplifico, né? Eu simplifico por 2 e aqui por 2, eu posso simplificar. Então, deixa eu só tomar um pouquinho de espaço aqui. 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Então esse é o resultado da primeira parte, né, do x1. x2 eu vou atribuir o sinal negativo, então eu repito tudo isso, ó, menos 3, menos 5 dividido por 4, menos 3, menos 5, menos 8 dividido por 4 e 8 dividido por 4 dá 2. Aqui é negativo e aqui é positivo, menos com mais, menos 2. E esse é o meu resultado. Então a solução dessa equação solução é igual. Pega o valor menor, que é no caso menos 2, vírgula o valor maior, que é 1/2. E aí eu descubro. O que significa isso? Esses números são chamados de raízes da equação ou solução da equação. Se eu pegar o no menos 2, vir aqui na equação, tirar o x e colocar menos 2, tirar esse x, colocar menos 2 e resolver, vai dar zero, tá? Quer dizer que esse número é a solução dessa equação. Mas também tem outro número, que é 1 dividido por 2, 1/2. Se eu substituir o x por 1/2 e esse x por 1/2 e resolver, né, fazendo a potência, depois a multiplicação, essa multiplicação, a soma e a subtração, o meu resultado será zero. Quer dizer que é a solução dessa equação, ok? Beleza? Lembrando aqui, né, se o delta for positivo, eu tenho dois resultados distintos, que são diferentes. Quando esse delta for zero, esses dois resultados vão ser iguais. Vocês vão ver agora nesse próximo exemplo. Determine as raízes da equação. Primeira coisa, coeficiente A, B e C. Quem que é o A? O número que acompanha x ao quadrado. Não aparece? É 1. Letra B, 6. Letra C, 9. Termo independente, tá? Então, só para ficar um pouco mais claro, esse primeiro valor é chamado de coeficiente angular, coeficiente linear e termo independente. Então vamos lá para a fórmula, né? Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, quem é B? B é 6, então 6 ao quadrado menos 4 vezes A, que aí nesse caso o A é 1, vezes o C, que é 9. Delta é igual, 6 ao quadrado é 36. Menos com mais, menos com mais, menos. Então, meu resultado vai ser negativo. Já fiz o jogo de sinal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 36 menos 36 é zero. Meu delta é zero. Tá? Então, agora eu vou calcular o x. X é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. X é igual menos b menos 6, né? Lembrando que se esse valor for negativo, faz jogo de sinal. Mais ou menos raiz quadrada de 0 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Tá? Então, aqui só lembrando, o delta é 0, então eu substituo o delta por 0. E aí agora eu vou resolver isso aqui. O menos 6 não tem como fazer nada, continua. Raiz quadrada de 0 é mais ou menos 0, dividido por 2 vezes 1, que é 2. E aí eu vou calcular os dois x para vocês observarem que é o mesmo resultado. x1, 6 negativo mais 0 dividido para 2. 6 negativo mais 0 é menos 6, dividido para 2 é igual a menos 3.
E agora eu vou calcular o x duas linhas, que será menos 6 menos 0 dividido por 2. Então, x1 eu trabalho com valor positivo e o x2 eu trabalho com valor negativo, tá? Menos 6 menos 0 menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. Então, vocês observam que o resultado é o mesmo quando o meu delta for zero. Por quê? Na frente dele eu tenho sinal de mais e de menos, só que o zero não interfere numa soma, né, e numa subtração. Ele não interfere, então os resultados são os mesmos. Então a solução dessa equação é igual a menos 3. Se eu vir nela e trocar o x por menos 3, vai dar zero, igual ao outro lado, ok? Agora vamos trabalhar equações incompletas. Terceiro exemplo aqui, resolva a equação incompleta 3x² menos 12. Isso aqui é muito simples, não precisa de usar a fórmula de Bhaskara, tá? Quando a equação é incompleta, e aí eu vou observar quais os coeficientes, o A, o B e o C, eu observo que o A é 3, o B eu não tenho número acompanhado de x, então ele é 0, e o C é menos 12. Então, quando falta o coeficiente B, é muito fácil, olha para você ver. Repito ela. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero descobrir o valor de x, certo? Então, eu vou repetir o 3x². Esse menos 12 passa para o outro lado da igualdade, mais 12. Esse 3 está multiplicando x, eu vou passar dividindo. Então, x² é igual a 12, e aí ele passa dividindo aqui. 12 dividido para 3, vou puxar essa linha que eu vou continuar a conta. X² é igual a 12 dividido por 3 é 4. X², né? Essa potência eu vou passar ela para o outro lado, porque eu quero descobrir o valor só do x, ele tem que ficar sozinho. Então, quando eu passo a potência para o outro lado, ela vai na forma de raiz quadrada. E só lembrando, pessoal, quando você trabalha equação do segundo grau, que você pega a potência, passa para o outro lado na forma de raiz, vai obter dois resultados, tá? Igualmente aqui na fórmula de Bhaskara, tá vendo aqui, ó? E na frente da raiz de delta não tem o mais e o menos? Aqui também é da mesma forma, eu tenho que extrair raiz, então pode ser valor positivo e pode ser valor negativo, que eu explico agora por quê. X é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, tá? E aí a solução dessa equação, ela vai ser menos 2 e mais 2. Ela pode ser menos 2 e pode ser o mais 2 positivo, tá? Ela pode ser positivo e negativo. Por quê? Pensa bem, a raiz quadrada do valor 4, ela é, né, raiz quadrada do valor 4 é 2, positivo, né? 2 vezes 2 é 4. Mas, se for raiz quadrada de 4, o resultado de menos 2 também serve, né? Por quê? Menos 2 vezes menos 2, menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. E observa que esse valor é o que se encontra dentro da raiz. Então, por isso que se atribui valor positivo e negativo para a equação do segundo grau. Questão 4. Resolva a equação incompleta. E essa equação ela é incompleta porque está faltando quem? Vamos ver aqui. Coeficiente A, B, C. O A é 5. O A nunca pode faltar numa equação do segundo grau. O B é menos 3. E ela falta quem? O C. Então, o C é 0. Para isso, eu tenho que ter uma observação. Ela está escrita nessa forma, né? A eu tenho, x² mais B que eu também tenho, vezes x é igual a 0. Então, eu vou desmembrar ela. Nesse caso, eu vou colocar o x em evidência, que eu vou ensinar aqui que é muito fácil. Colocando o x em evidência, eu tiro um x do x² aqui e tiro o x do b. Então, por isso que fica x multiplicado por ax mais b igual a 0. Através desse desmembramento aqui, dessa evidência que eu coloco o x, eu aplico a lei do anulamento, que é, se x vezes ax mais b é igual a 0, então eu tenho dois resultados, x' e x'. Para o x', basta pegar esse x e igualar a 0, que é o primeiro x que eu tenho, e o outro x eu vou resolver essa equação aqui, ó, que é ax mais b. Eu quero descobrir o valor do x, eu pego o b positivo, passa para o outro lado da igualdade negativo, pego o A que está multiplicando e passa dividindo. E eu descubro o x duas linhas. Então, vamos aplicar isso. Tem aqui 5x² menos 3x é igual a 0. Beleza. Vou agora colocar o x em evidência. Então, ó, x,
abre parêntese, 5 você repete, aqui tem x ao quadrado, então você vai colocar só x menos 3, porque esse x aqui você tirou ele, então você colocou em evidência, é igual a 0. Beleza, depois disso, só aplicar essas fórmulas aqui, ó. Esse x aqui ele vai igualar a 0, então o x1 é igual a 0, meu resultado primeiro sempre vai ser esse. O x2 vai ser o quê? Esta fórmula, essa função aqui, ó. Qual que é essa função? 5x menos 3. Então, ó, só para você entender, eu pego aqui, ó, 5x menos 3 e igualo ela a 0 também. Eu pego essa parte igual a 0, descubro o x1. Pego essa parte igual a 0 para descobrir o x2. E aí, ó, eu tenho aqui menos 3, eu quero descobrir o x, então pego o menos 3, passo para o outro lado. 5x é igual a 3 positivo. 5 está multiplicando, passo dividindo. Então, x é igual a 3 dividido para 5. E aqui eu chamo esse resultado de x duas linhas, tá? Eu posso fazer assim, ou eu posso também jogar direto na fórmula, tá? Olha lá, ó, x2, né? X duas linhas. Eu pego menos b, quem que é o b aqui nesse caso? O b é 3, então geleia é menos, né? Menos com menos, fica mais 3 dividido pela letra A, que nesse caso aqui é o 5, tá? É a mesma coisa, tá? Então, tá aqui, eu vou dar uma pausa agora, vou deixar um espaço para vocês tirarem um print, eu vou dar uma pausa aqui agora para trazer só mais uma expressão para vocês, tá bom? Pessoal, aqui agora só para finalizar a nossa aula, tem uma expressão aqui, nós vamos interpretar ela na equação, tá? Então tem aqui, a diferença entre o dobro do quadrado de um número e o triplo desse número é 77. Beleza, vamos lá. A diferença, o que significa isso? Subtração. Na matemática é subtração. Entre o dobro, que é multiplicado por 2, o dobro do quadrado de um número. Esse número eu não sei, eu vou chamar ele de x. Então, a diferença entre o dobro do quadrado de um número, né? O quadrado é a potência ali 2 de certo valor e esse valor é x, porque ele não falou qual que é, ele falou o número, então esse número eu chamo de x. Então, o dobro do quadrado desse número menos o triplo desse número. Esse número é o mesmo que ele está se referindo aqui, então eu também chamo ele de x e o triplo é multiplicado por 3, então 3x, que é 77. Ele não falou igual, mas se define que se eu calcular isso aqui tudo, é 77, beleza? Temos aqui uma equação do segundo grau, é claro que ela não está igualada a zero, eu tenho que fazer isso, né? Então, como eu vou fazer isso? 2x ao quadrado menos 3x, 77 positivo, passa negativo para o primeiro membro, que é igual a zero, beleza? Agora sim, ela está igualada a zero. O que eu faço aqui agora, Emerson? Aí o que eu faço aqui agora, pessoal? Ó, eu distribuo os coeficientes, o A, o B e o C. Quem que é o coeficiente A? 2. Coeficiente B, menos 3. Coeficiente C, menos 77. E aí eu vou jogar na fórmula de Bhaskara para descobrir esse valor que ele está falando aí, esse número que eu não sei. Tá? Isso que eu quero descobrir nessa questão. Então vamos lá, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a b ao quadrado, que nesse caso é 3 negativo, ó, então menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 77. Delta é igual a menos 3 vezes menos 3 é 9 positivo. Menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 77. Então, vem aqui, ó, 77 vezes 8. 8 vezes 7, 56, sobra 5. 8 vezes 7, 56, mais 5, 61. Então, meu resultado aqui vai ser de 616. Delta é igual a 9 mais 616 vai ser 625. Pessoal, muito importante você já saber qual é a extração da raiz desse valor, né? Do delta de 625, antes de ir para o x, que nós vamos agora, ó, x
vai ser igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. X é igual menos b que já é menos 3, então menos 3 substituindo, coloca entre parênteses, como eu já te falei, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 625, dividido por 2 vezes o a, que nesse caso o a é 2, tá? Beleza? Agora resolvendo, né? Menos com menos é mais, então 3 que é positivo, mais ou menos 600, raiz quadrada de 625 é 25, né? 25 vezes 25 dá 625. Dividido por 2 vezes 2, que é 4. Agora eu vou descobrir o x1, que é 3 mais 25 dividido para 4. 3 mais 25 é 28, dividido para 4 é igual a 7. Esse é o primeiro resultado. X, duas linhas, que vai ser 3 menos 25 dividido para 4. 3 menos 25 vai dar menos 22 dividido para 4, que é igual a menos 5,5. Então, a solução desse problema, né, eu posso simplificar isso aqui também ou colocar como decimal, que é um valor que já dá, tá? Dá para colocar decimal. Se eu fosse simplificar, dava para simplificar por 2 e assim, só por 2 só. Mas vamos colocar como resultado. Solução desse problema aqui, né, seria menos 5,5, ponto e vírgula, 7, tá? Então, o valor menor vem primeiro, depois o valor maior, tá? Dois valores distintos para x, porque o delta é positivo. Então, se eu pegar essa equação aqui, substituir o x por menos 5,5, eu vou zerar ela, vou encontrar a solução. E substituir por 7 também eu vou zerar, encontrando aí a sua solução, tá bom? Muita atenção aqui, pessoal. Quando esse delta aqui for menor do que 0, nesse caso for um número negativo, a conta acaba aqui, tá? E o que você vai fazer? Você vai escrever não tem solução no conjunto dos números reais, porque raiz quadrada de um número negativo é um estudo sobre números complexos, e isso é coisa lá para o ensino médio que vocês vão aprender ainda, tá? Então, se chegou aqui, deu 0, acaba aqui a conta, tá bom? No mais é isso, vou deixar um espaço tirando um print dessa parte, agradecer a participação de todos vocês, fiquem com Deus e dá aquele like, se inscreva no nosso canal aí e até a próxima!